Nosso primeiro vídeo é uma gravação feita por câmeras de segurança, direto da Rússia. Era madrugada e alguns jovens se preparavam para vandalizar pelas ruas. A polícia foi alertada e começou a monitorá-los através do circuito fechado da região. Enquanto os agentes observavam e seguiam cada passo dos jovens, eles acabaram testemunhando a coisa mais estranha que você vai ver hoje. Algo absolutamente aterrorizante estava grudado neles. Os dois jovens caminhavam tranquilamente, sem perceber que algo, o que parecia ser uma aparição fantasmagórica, metade de um corpo, enevoado, estava grudado neles. Essa coisa pega no braço de um e depois passa para o braço do outro, mas eles não sentem nada. Só continuam seguindo seu caminho, completamente alheios à presença assustadora que os acompanhava. O próximo vídeo aconteceu num hotel lá na Espanha, mais precisamente dentro de um elevador. Muitos hóspedes já tinham relatado experiências estranhas naquele elevador. E foi assim que um grupo de amigos resolveu comprovar, numa noite aterrorizante, justo no dia em que houve um apagão geral em toda a Espanha. Dias antes, eles já tinham tido um incidente com esse mesmo elevador. Tentaram sair, mas ele simplesmente não se movia, como se alguém o estivesse chamando, mas não havia ninguém. What is going on? Are we too heavy? Is there someone there? E para piorar, eles acabaram ficando presos, bem ali, durante o apagão. E enquanto tentavam se distrair com seus celulares, algo arrepiante aconteceu. Oh. Oh, he's cooking something. What are you doing? Yep. Yep. I gotta pee. Oh, you gotta pee. It's making my bladder. I gotta pee. You gotta pee. I feel like a rapper. You feel like a- Go. I gotta pee. Oh, yeah. I'm holding my bladder. Yep. I gotta pee. I don't know what else is going on. I gotta pee. It's making me mad. I'm like so in your I gotta pee, I'm gonna... you're like Bowser. Guys, this is probably... Em um canto do elevador, dá para ver claramente uma figura pequena, estranha, como uma massa escura que se move discretamente, enquanto os amigos continuam na deles, sem perceber. E claro, depois de ver isso, eles tinham certeza de que toda aquela atividade sobrenatural era causada por essa entidade. O próximo vídeo ficou conhecido no Snapchat há alguns anos e voltou a viralizar agora no Reddit. Dois amigos estavam se divertindo, brincando num trampolim. Um deles pulava enquanto o outro filmava o momento para postar nas redes, quando do nada algo inexplicável aconteceu. Se você olhar bem, vai perceber uma figura branca com cabelos negros se arrastando lentamente para fora do trampolim e pouco depois simplesmente desaparece misteriosamente no ar. O vídeo corta rapidamente por causa da restrição de tempo daquela rede social. Mas, no pouco tempo que dura, é possível ver claramente como a figura aparece e some da forma mais estranha e assustadora possível. E claro, mesmo depois de tanto tempo, o mistério ainda permanece. Número 3. Essa mulher estava fazendo o famoso Baby Blue Challenge, sem saber que algo aterrador apareceria na cortina bem atrás dela. Blue baby. Baby blue. Blue baby. Baby blue. Blue baby. Baby blue. Blue baby. Baby blue. Blue baby.
¡Ay, no! Espérate, Regina. No, tienes que hacerla de nuevo. No, mami, siento que me está, como que alguien me está agarrando en la espalda. No hay nadie atrás de mí. Siento como que alguien me agarra la espalda, te lo juro. O sea, siento los... Ay. No puede ser, Regina. Poco sí. Ay, papi. Hacer otra vez aire. No, otra vez. Espérate. Ya Se vas siente 6 bien veces. feo, Regina. Ahorita lo vas a hacer tú, Regina. No, yo no lo voy a hacer. Se siente horrible, te lo juro que se siente bien feo. Bueno, ahí va otra vez. 1, 2, 3. Baby blue. Blue baby. 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 Baby blue. ¿Qué pasó, Regina? ¿Qué le hiciste? Ya terminé. Regina, no puedo mover los brazos. Demon, tíralo rápido. No puedo, Regina. Rápido, tíralo, Demon, si no se va a perder. Regina, no. Demon, tíralo. Regina, me está dando mucha comezón de brazo, Regina. E assim termina mais um caso, deixando aquela sensação estranha de que talvez algumas brincadeiras não devam ser feitas. Número 5. O youtuber Orbex Hill é conhecido por realizar explorações urbanas nos lugares mais sombrios dos Estados Unidos. Dessa vez, ele se aventurou em um prédio abandonado em Cleveland, Ohio. Esse local era um antigo templo maçônico. Desde criaturas estranhas, espectros vagando, sombras, sussurros, tudo o que ele captou foi aterrorizante e inacreditável. Nas palavras do próprio investigador, o espaço liminal aqui me fez sentir desconfortável. Eu senti como se já tivesse estado aqui antes. Passei mal e tive que ir embora. Esse lugar era assustador. Nunca voltaria. Não sei o que aconteceu comigo. Parece que um espírito entrou em mim. It's a weird noise in this room. Bones are still there. It's nasty. What the hell is that? I can hear him up there. Vemos o investigador sentado em uma cadeira. Algo parece empurrá-lo com força e ele cai. Esse é o momento em que ele acredita que um espírito entrou nele. Você talvez nunca tenha parado para pensar no que pode estar escondido nas sombras ou te observando atrás dos arbustos, até que isso é flagrado por uma câmera de segurança. Vamos falar sobre figuras fantasmagóricas e seres estranhos demais para serem explicados que apareceram em gravações antes de simplesmente desaparecerem do nada. Você realmente acredita em fantasmas e que sua casa poderia ser assombrada? Esse cara nem estava ficando na casa. Ele só tocou a campainha e viu um parado bem atrás de mim.
Um vídeo postado na internet viralizou rapidamente. Ele mostrava um local abandonado com uma figura estranha no chão parecendo uma boneca ou manequim. Mas então algo bizarro aconteceu. Um ser humanoide pálido surgiu do nada. Ele se moveu lentamente em direção à boneca e entrou nela como se fosse um espírito assumindo uma forma física. Quem assistiu ao clipe ficou convencido de que era um fantasma possuindo o corpo da boneca, lembrando muitos do Chucky ou da Annabelle. Talvez seja por isso que os donos a jogaram fora, besta da selva. Um encontro aterrorizante aconteceu com alguns exploradores na selva. Enquanto eles avançavam, avistaram uma criatura com chifres em pé sobre as patas traseiras. Parecia uma besta pronta para se alimentar e o alvo parecia ser humanos. A equipe congelou. A criatura os encarou por um momento e então, de repente, recuou. Ela se assustou e desapareceu na selva. Mas a sensação que deixou para trás foi forte. Poderia voltar e da próxima vez eles poderiam ser a presa. A equipe não esperou mais e saiu antes que algo pior acontecesse. Alguns dizem que aquilo nem era deste mundo. Mendigo do porão. Uma garota andava por um túnel no porão de um prédio quando viu um mendigo deitado, aparentemente dormindo. Quando ela passou cuidadosamente, um copo rolou sozinho pelo chão. Ela se virou e percebeu que o mendigo estava de pé. Sentindo-se inquieta, apressou o passo, mas ao olhar para trás, ele já estava bem atrás dela. Por um segundo, o rosto dele se transformou em algo aterrorizante. Não era mais humano. Ela não esperou e correu. Quando olhou de novo, ele parecia normal, apenas parado ali. Mas ela não parou. Parecia que ele não era apenas um mendigo, mas um fantasma disfarçado. Tomara que ela tenha conseguido escapar a tempo. Um incidente assustador abalou um investigador paranormal numa noite enquanto explorava uma casa abandonada. Ele sentiu uma presença estranha do outro lado e decidiu verificar. Quando se aproximou, a porta se abriu sozinha e o que veio depois foi ainda pior. Um ser bizarro apareceu com uma enorme mão em forma de garra e dedos pontiagudos. Não tinha olhos, apenas um rosto assustador, parecido com o que muitos descrevem como um demônio. Uma entidade que dizem se alimenta de humanos. E dessa vez, parecia que o investigador paranormal era o próximo da lista. Visitante da escada. Um garoto em um albergue viu um homem correndo escada acima, se aproximando dele. Rapidamente trancou a porta do quarto, sentindo que havia algo errado com aquele homem. Quando abriu a porta devagar, viu o homem lá fora agindo de forma estranha. E para piorar, os olhos dele ficaram completamente brancos, nada parecido com olhos humanos. Parecia que ele não estava no controle de si mesmo. O garoto temeu que o homem estivesse possuído por um espírito e, sem hesitar, fechou a porta e decidiu que o melhor era ficar trancado. Possessão demoníaca. Um vídeo viral mostrou uma mulher se comportando de maneira que confundiu e assustou muita gente. Seus movimentos eram estranhos. Parecia que ela não era mais ela mesma. Um padre apareceu próximo realizando um ritual sério. A situação ficou ainda pior quando, de repente, ela perdeu o controle e a família precisou segurá-la. Foi nesse momento que todos perceberam aquilo. Não era só um problema médico, parecia mesmo um exorcismo, e que ela poderia estar sob o controle de uma presença demoníaca. Todos torceram para que ela se recuperasse e, finalmente, se libertasse. Invasão paranormal. Uma mãe entrou em um quarto e viu uma cena tirada de um pesadelo. Ao entrar, uma figura sombria estava parada no canto. Assustada, ela rapidamente acendeu a luz, mas o quarto estava vazio. Como isso era possível se instantes antes a figura estava bem ali? Mais tarde, ela descobriu que uma pessoa que viveu naquela casa enfrentou uma tragédia. Desde então, dizem que o espírito dele vaga exatamente naquele canto todas as noites. Parece que aquela casa não estava apenas assombrada, mas marcada pela presença de algo muito além dos vivos. Visitantes do cemitério. Uma filmagem antiga, de 13 de setembro de 2022, começou a circular na internet. Ela mostrava crianças dormindo no telhado quando uma presença incomum as acordou. Elas viram uma figura bizarra, com o rosto totalmente coberto por cabelos bagunçados, diferente de qualquer humano. Outra figura sombria foi vista em um telhado próximo. Apavoradas, elas correram. Mais tarde, espalhou-se a notícia de que aquela área havia sido um cemitério. Embora os túmulos não estivessem mais lá,
Os espíritos malignos ainda vagavam, fazendo com que os moradores abandonassem o local por completo. A gravação deixou todos chocados e apavorados. Mão debaixo da cama. Algo aterrorizante está vindo na sua direção, então segure-se firme. Uma menina brincava tranquilamente no quarto, quando uma mão escura saiu lentamente debaixo das cobertas, agarrou ela e a puxou para debaixo da cama. Os pais procuraram por toda parte, mas ela havia sumido. Parecia que havia um fantasma morando ali, ou talvez toda a casa fosse assombrada. Alguns dizem que as casas guardam os segredos do passado, e aquela claramente tinha os seus. Eles deveriam ter checado o histórico antes de se mudarem. Agora talvez seja tarde demais. Fantasma da capela. Um explorador corajoso estava investigando uma capela abandonada à noite. Enquanto observava os memoriais nas paredes, algo estranho chamou sua atenção. Ao se virar, viu um rosto assustador espiando pela porta. Parecia uma freira, mas a capela estava abandonada há anos. Será que era o espírito de uma freira vagando por ali? Provavelmente, depois de ver isso, o explorador correu e o vídeo foi cortado. Ele escapou em segurança, mas espera nunca mais voltar àquela capela. Alguns lugares é melhor deixar intocados. Força invisível. Uma família começou a perceber ocorrências estranhas em sua casa e decidiu chamar um padre para ajudar. Enquanto ele realizava um ritual, aspergindo água sagrada para proteção, algo aterrorizante aconteceu. O cabelo da mãe foi puxado violentamente por uma força invisível. Apesar disso, o padre continuou rezando, sabendo que perturbar a entidade poderia deixá-la ainda mais furiosa. Acreditava-se que uma presença maligna estava ligada à casa, e provocá-la só levava a reações mais violentas. Resta apenas rezar para que a casa esteja realmente livre do que quer que a assombrava. Prédio assombrado. Um morador curioso entrou em uma velha casa abandonada, levando apenas uma lanterna. Ao caminhar pela galeria empoeirada, sua luz iluminou algo sentado na parede. Era uma figura vestida de branco, mas com a cabeça virada para baixo. Não parecia humana. Alguns dizem que era um espírito guardando o local. A figura permaneceu imóvel, quase como um aviso. Esta casa é minha. O vídeo não mostrava claramente, mas foi o suficiente para assustar qualquer um. O homem saiu correndo imediatamente. Talvez essa fuga rápida o tenha salvado de algo muito pior. Encontro no telhado. Um homem avistou algo estranho do quintal de casa. A princípio, parecia apenas uma sombra repousando no telhado, mas, ao olhar mais de perto, percebeu que era uma figura humanoide, com a parte inferior do corpo semelhante a um morcego, completamente imóvel. Assustado, ele correu para dentro de casa e depois compartilhou o vídeo na internet. Rapidamente se espalhou. Alguns disseram que era um metamorfo, outros acreditavam ser uma Manananggal, a criatura alada do folclore filipino, que se separa da parte inferior do corpo e caça à noite. Depois disso, os avistamentos não pararam. Moradores continuaram relatando aparições dessa figura, sempre observando do alto dos telhados. Escola sobre o cemitério. A curiosidade custou mais do que o esperado para um grupo de adolescentes. Eles entraram em um antigo prédio escolar, fechado há anos. Ao entrarem em uma das salas, viram uma figura bizarra sentada no parapeito da janela, com o rosto escondido atrás dos cabelos. Era algo que nenhum deles esperava. Parecia que estava ali, esperando há anos. Talvez fosse um fantasma. Eles se viraram para correr, mas no corredor avistaram outra figura sombria. Não ficaram para descobrir o que era. Moradores dizem que a escola foi construída sobre um cemitério e que espíritos malignos ainda vivem ali. Observadora da janela. Um morador estava prestes a dormir quando olhou pela janela e não conseguiu desviar o olhar do que viu. Uma figura pálida, com cabelos negros, semelhante a uma mulher, estava parada do lado de fora. Mas ela não parecia normal. Seus movimentos eram estranhos, como se quisesse entrar. Felizmente, a janela estava trancada. Ele não conseguia afastar a sensação de que era um djinn.
Depois de vê-la, achou difícil dormir naquela noite. Pensou em fechar as cortinas, mas sabia que certas maldições não podem ser evitadas tão facilmente, viajantes que desaparecem. Uma câmera de segurança em um aeroporto capturou um momento bizarro que ninguém conseguiu explicar. Na área de check-in, um homem estava parado quando de repente desapareceu no ar. As pessoas ao redor ficaram chocadas, sem entender o que havia acontecido, mas esse não foi um caso isolado. Em outro aeroporto, uma mulher foi vista saindo com sua mala e, assim como o homem, desapareceu, deixando a bagagem para trás. Foi como se tivessem se teletransportado para outro lugar, ou talvez até para outro mundo. Será que algum dia voltarão? Ninguém sabe. Desaparecimento na estrada. Um motorista estava voltando para casa por uma estrada abandonada, tarde da noite, quando algo aterrorizante aconteceu. Uma figura surgiu de repente na frente do carro. A princípio, era difícil dizer o que era, pois parecia impossível que alguém estivesse ali naquela hora. Enquanto ele encarava, a figura apareceu ainda mais próxima do carro. Tinha um rosto pálido e assustador, semelhante ao de uma mulher, mas havia algo errado com ela. Parecia um zumbi, ou talvez estivesse possuída por alguma força sobrenatural. Depois daquela noite, o homem misteriosamente desapareceu e até hoje ninguém o encontrou. Força invisível. Um morador local presenciou algo realmente estranho. Uma bicicleta se movendo sozinha pela estrada. Ela não tombava nem diminuía a velocidade. Seguia em frente como se fosse guiada por um ciclista invisível. Chocado, ele gravou o momento, que rapidamente se espalhou pela internet. Sussurros sobre espíritos inquietos começaram a circular, enquanto outros diziam que podia ser obra de uma força oculta que não queria ser vista. Desde então, as pessoas evitam aquela estrada, acreditando que algo invisível ainda perambula por ali. Esses mistérios nos fazem questionar tudo o que acreditamos ser real. Talvez existam coisas que nossos olhos nunca deveriam ver. E aí, o que você acha que realmente aconteceu em cada uma dessas histórias? Deixe sua opinião nos comentários. Nós queremos muito saber. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com quem ama mistérios e o sobrenatural. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder os próximos enigmas que traremos. Muito obrigado pelos 10.000 inscritos. É graças a vocês que seguimos explorando os cantos mais sombrios do desconhecido. Até a próxima. Ou, até que o inexplicável nos encontre primeiro.